Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Você já parou para pensar o que é o desejo? É disso que estaremos falando no quarto e último potente encontro com Mirella D'Angelo Viviani, uma das fundadoras e diretora do Instituto Casa do Todos, carinhosamente conhecida simplesmente como Casa do Todos. Isso tudo só é possível de acontecer quando a gente não tem um suposto, uma suposta lei, uma suposta regra que impõe como fazer. A aula de artesanato, nesse exemplo que eu dei, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A aula de artesanato é o menos importante. O importante é o encontro, para falar sobre o que vai aparecer. E, com certeza, vai ser algo que vai aparecer próprio do humano. Como jornalista e apaixonado pela palavra, eu gosto muito de falar sobre as palavras. Você falou no termo desejo, desejo do outro. Quando nós pensamos em desejo, o que nos vem à mente rapidamente é a ideia da falta. Eu desejo algo que me falta. Né? A própria palavra deficiência, que é déficit, falta de alguma coisa, remete à ideia que aquela pessoa que tem aquela deficiência tem um vácuo, falta alguma coisa para ela que nós, os normais, vamos dizer assim, temos que preencher esse vazio. Na oficina da palavra, eu gosto de dizer que eu inverto esse conceito da palavra desejo. Não é desejo como falta, como ausência, e sim investir no outro, no desejo de criação, no desejo de criar novas realidades, de criar novas ideias, mas sempre partindo do interesse, do desejo, da necessidade do outro. Na oficina da palavra, eu parto muito da ideia do saudoso, que estaria completando 100 anos agora, que é o Paulo Freire. Ele usa o termo temas e palavras geradoras. No começo, ele usava o termo palavra geradora para pensar na alfabetização, e no tema para o letramento. Só que, numa entrevista posterior, ele negou, questionou essa divisão, porque ele disse nessa entrevista que a própria palavra já é um tema de interesse da pessoa. Então, a oficina da palavra parte muito da ideia de partir do interesse, do desejo, da necessidade, do medo, da própria dor, como tema gerador para que essa pessoa produza novas realidades. E eu vejo muito a Casa do Todos nesse sentido, né? Romper com a ideia de falta de alguma coisa, porque, assim, eu sempre dou esse exemplo, e eu dou esse exemplo muito pela experiência prática que eu tive com amigos
cegos. Eu só vejo a cegueira como algo que falta se eu estou comparando a pessoa que enxerga como o normal, o ideal. Se a pessoa que não enxerga deixar de se comparar e resolver a sua questão da dor, né, da autoestima baixa por não enxergar, não falta nada para essa pessoa. Eu conheço muitas pessoas cegas que dão um baile em muita gente que enxerga. Por quê? Porque ela não deseja, ela não vê a cegueira como algo que falta e não deseja enxergar. Ótimo, se ela conseguisse, por conta da ciência, da medicina, enxergar o dia, maravilhoso. A mesma coisa o cadeirante, por exemplo, né? O que você me falaria sobre essa questão? Não sei se eu consegui me fazer entender. Você está falando sobre a pessoa com deficiência ou a pessoa em sofrimento como alguém que falta um pedaço. E só fazendo uma síntese. Então, é uma questão interessante, Guga, porque existe uma diferença entre desejo e vontade. Não é? Então, eu posso ter vontade de conquistar alguma coisa para mim, e isto é um ato, né? A vontade é sempre um ato, que te leva para um ato. Eu estou com vontade de comer pipoca, eu vou lá e faço a pipoca. Né? Agora, o desejo é algo que não é imediato. O desejo é algo da ordem do inconsciente. Então, eu vou dar um exemplo para você. E que, por isso, inclui uma falta que também não é imediata, ela não é orgânica. Ela não tem necessariamente matéria. Mas que pulsa na gente, porque, como a gente falou lá atrás, a gente é gente. E porque a gente é gente, muitas coisas a gente deseja da ordem do inominável. Então, eu vou te dar um exemplo. Agora há pouco aconteceu uma coisa muito boa. Um atendido disse para mim, eu vou embora agora. Eu disse para ele, mas escuta, e o serviço que você ia fazer para mim, né, aqui no mercado, que a Ângela pediu para você fazer? Ele disse, não, eu vou embora agora e está encerrado. Eu disse, então me dá um motivo. Por que você quer ir embora agora? Olha só, olha a conversa. Eu quero ir embora agora porque eu quero. Eu disse para ele, puxa vida, você sabe o que eu queria fazer agora? Agora você me remeteu a um bom exemplo. Que bom que você está me dando essa oportunidade. Eu queria muito agora ir caminhar no Parque Ibirapuera. Mas eu estou aqui conversando com você. Ele disse, quietinho, ele disse assim, tá bom, vai, me dá o serviço que eu vou fazer. Ou seja, por acaso a gente teve um bom resultado, né? Por acaso, né, Guga? Porque não é sempre que dá bom resultado. Mas nesse caso deu, porque o chamado foi, não é só para você que tem algo latente, que deseja, porque quer. Eu também tenho. Só que eu sou adulta e você é adulto. Então, vamos lidar com isso da melhor forma possível. Né? Então, nossa, foi tão legal. Assim, ele falou, então me dá o serviço que eu vou fazer. Depois eu vou. Eu falei, ué, combinado é combinado.
não é? Depois você vai embora. Aí ele estava indo embora, ele falou assim, sabe que eu estou pensando em sair daqui para Paulista? Aí eu disse, será que era isso que você queria fazer, por isso você queria sair mais cedo? Ele falou, ah, será? Eu falei, será? E essa história vai continuar amanhã. Mas, enfim, talvez ele estivesse falando disso. Eu quero ir, quero sair mais cedo para ir para Paulista, mas ele não disse isso para mim. Então, porque ele não tinha claro. Então, é só no diálogo que a gente pode perceber que nós temos em nós muitos espaços vazios que não têm nome ainda. E que a gente fica procurando o nome das coisas e que essas faltas não são faltas que a gente pode nomear. Não é a falta da visão que a gente está falando. Que falta será que essa pessoa que não enxerga, como você falou, né? No caso dessa pessoa que você deu o exemplo, que falta será que é? Não é dessa ordem, sabe, Guga? É aquela falta que a gente não tem, não sabe o nome ainda. Eu não sei porque eu quero sair mais cedo, eu quero sair porque eu quero. Então, eu acho que a lida no dia a dia, ao nível do encontro e do tratamento, ela pode trazer e possibilitar a conversa. E é uma conversa despretensiosa, não é uma conversa para convencer ninguém, é só uma conversa para trocar ponto de vista e perceber que essa falta que você lembrou tão bem, nossa, tão bem, é da ordem do que eu ainda não sei que me falta. Não é da ordem do que é material ou que é corporal, né? Então, acho que esse é o trabalho que trata as pessoas, sabe? É um trabalho... A Anísia da Silveira dizia assim, a arte de lidar. A arte de lidar é isso, é lidar com a vida, é lidar com o cotidiano, é lidar com as frustrações, é lidar com as faltas, com os desejos, né, Guga? Assim, é lidar com aquele cotidiano assolador de ter que lavar a louça. Pelo amor de Deus, tem que lavar a louça, sim, porque você vai usar esse prato amanhã. Então, eu sinto muito. Então, o tratamento está nesse lugar, sabe? É muito simples e muito profundo, né? Há de se ter muita escuta para poder trazer esse lugar onde a diferença não gera competição. A diferença gera cooperação. Se você não for ao mercado, para mim, meu amigo, eu vou ficar sem isso que eu te pedi. E aí, como é que vai ser amanhã? Para o meu almoço, para o meu café da manhã. Então, ele se viu num lugar onde o que ele ia fazer era tão importante, fazia parte de um ciclo cotidiano da casa tão importante, que ele deixou para lá. Mas antes de ir embora, ele me deu o recado. Será que dá tempo de ir na Paulista? Olha, que bonito! Né? Então, por amor à nossa relação, ao nosso encontro, à nossa transferência, ele bancou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Não tinha nem palavra ainda. Então, desculpa se eu fui um pouquinho extensa. É isso que eu queria dizer. A cooperação, a gentileza, a escuta é que traz o lugar de tratamento e de encontro.
Mirela, eu costumo dizer que toda boa conversa, todo bom encontro é infindável. Então, essa nossa conversa não acabou aqui agora, ela não tem, justamente porque ela não tem fim. Eu queria agradecer muito a sua decisão, né, a sua aceitação desse meu convite para o canal Todos na Diferença. E até a próxima, porque com certeza vão ter próximas. Obrigada, Gugão. Novos encontros. Novos encontros. Amém. Guga, eu estou muito contente por essa possibilidade. O Guga é um parceiro já de muitos anos, né? A gente se conheceu em diferentes situações da vida, e é isso que nos torna parceiros. Ele não é o máximo, nem eu o máximo, mas a gente vai vivendo, né, Guga? E vai procurando fazer o melhor. É isso, ficamos por aqui, por enquanto, e até a próxima. Eu sou Mirela, sou uma mulher baixinha, de pele morena, cabelo bem curtinho, meio Joãozinho assim. Uso óculos, tenho olhos grandes, o nariz comprido, tenho uma boca grande, e os dentes já não ficam mais alinhados. Eu tenho 60 anos, eles já estão desalinhando. Hoje estou usando uma blusa branca e estou numa sala que atrás de mim tem uma bela estante com alguns livros de Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Tem também um homem em uma escultura de bronze e um belo quadro num desenho de papel de uma flor de braços abertos. Eu sou Mirela. Agradecimentos, Mirela D'Angelo Viviane, Casa do Todos. Todos na Diferença. Idealização, Guga Dória. Produção, Tramelas, Histórias e Afins.